Alô meninos, eu estou deixando essa aula gravada para tratarmos um pouquinho sobre as variações de entalpia, né? O cálculo de variação de entalpia. E com isso eu tinha pedido para vocês na aula passada para vocês observarem um vídeo de YouTube que eu mandei e fazer uma pesquisa sobre os fatores que vão alterar justamente essa variação de entalpia das reações. Tá? Então são elas: quantidade de matéria, se a matéria for maior ou menor, isso pode influenciar, tá bom? O tipo específico de matéria, os coeficientes estequiométricos. Segundo, os estados físicos, né? Se a substância vai estar sólida, líquida ou gasosa, isso também pode influenciar muito, tá? O estado alotrópico do carbono, certo? De que forma ele se organiza, se vai ser carbono grafite, se vai ser carbono diamante. Isso tem uma certa influência, né, na variação ou na liberação ou na absorção de energia de determinadas reações. E com isso, pessoal, na página 15 do livro de vocês, a gente já fala um pouquinho sobre casos especiais de entalpia, tá? Porque assim, eu tinha falado nas aulas passadas que é impossível determinar de forma experimental o valor absoluto da entalpia de determinadas substâncias. Então a gente só tem basicamente uma noção, um referencial. E esse referencial, pessoal, é chamado de estado padrão. E o que é esse estado padrão? O estado padrão de uma substância, ele vai corresponder à sua forma pura, tá? Sobre pressão atmosférica de 1 atm e com a temperatura de 298 kelvins ou 25 graus Celsius, ou seja, na temperatura ambiente, tá? Então, esse é o estado padrão de determinadas substâncias. Porém, de forma arbitrária, quando a gente vai fazer o cálculo de variação de energia, eu quero que vocês se atentem muito para isso. Que o valor para as substâncias simples sempre vai ser zero. Então, por exemplo, lá tem uma reação química que vocês vão fazer o cálculo. Lá só tem o hidrogênio lá isoladinho, né? O valor da variação de entalpia dele vai ser sempre zero, ok? O próximo passo é entendermos um pouquinho sobre a entalpia padrão de formação. A entalpia padrão de formação vai corresponder à variação de energia, certo? Ao qual eu tenho a formação de um mol de substância com base nos seus elementos químicos, ou seja, nos participantes da reação. Tá? A gente tem tudo isso em tabelas. Se vocês analisarem, vocês vão utilizar muito a tabela que está na página 16 do livro de vocês, porque são valores definidos, tá? Mediante a noção que se tem em relação à variação de entalpia de determinadas substâncias. São valores definidos, tá? Quanto à entalpia de combustão, certo? A entalpia de combustão de uma substância vai corresponder à energia liberada na queima de um mol de substância, que seria combustível, tá? Sendo queimado pelo gás oxigênio. Já falei um pouquinho sobre o processo de combustão. Então vocês não podem esquecer, vai ser o quê? A entalpia de combustão vai ser correspondente à energia liberada na queima de um mol, certo? De uma substância que seria o combustível pela queima do oxigênio, tá? Isso são apenas noções para a gente tratar um pouquinho sobre a parte de cálculo, ok? Na entalpia de neutralização vai ser o quê? A correspondência da energia liberada na formação de um mol de água. Quando eu consigo neutralizar a formação de um mol do íon H+, com um mol do íon OH-, né? Porque se eu juntar o 2 vai dar H2O, tá certo? Vai ser justamente a liberação de energia na formação de um mol de água, só isso, tá? Então com isso, pessoal, eu tenho esses 3 casos especiais de entalpia e eu quero que vocês não esqueçam disso aqui, que o valor para as substâncias simples sempre vai ser zero. Eu vou colocar até um exemplo posteriormente aí para vocês entenderem melhor. Ok? Existem tabelas que definem diretamente os valores de entalpia, certo? Então aqui a gente tem em quilocalorias, em quilojoules, tá?
Deixa eu só confirmar aqui o dióxido de carbono que está no livro de vocês, na tabelinha. Certo? Dióxido de carbono, quilojoules 393,3. No livro de vocês está 51. Tá? É só para vocês entenderem que o que vocês mais vão utilizar, certo? É essa segunda coluna aqui, de quilojoules por mol. Quilocalorias vocês quase não utilizam, mas os valores padrões que vocês vão utilizar para fazer os cálculos, tá? Sempre vão ser quilojoules por mol. E o que eu disse para vocês, não esqueçam de que substâncias simples o valor sempre vai ser zero. Veja que o cálcio aqui está sozinho, isolado, né? Não tem mais ninguém se ligando a ele, então o valor é zero. Ó, óxido de cálcio, veja que aqui eu já tenho duas substâncias, são substâncias compostas, aí eu já tenho o valor da variação de entalpia, certo? Aí vamos lá para os métodos teóricos para determinar a variação de entalpia de uma reação e vamos falar primeiramente da entalpia de formação, né? A gente já falou dessas variáveis e na entalpia de formação vocês vão ter que prestar muita atenção nos participantes das equações químicas, certo? E o cálculo pode ser realizado por essa expressão. ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ok? Ó. Aí ele coloca até o asterisco aqui para representar, que seria os produtos, o somatório das entalpias padrão de formação dos produtos, certo? E aqui vai ser justamente o somatório dos reagentes. Somatório dos produtos, somatório dos reagentes. E depois você faz a subtração. Vamos ver um exemplo aqui, certo? Essa aula também não vai ser longa e depois eu vou pedir para que vocês façam a atividade. É justamente esse tipo de cálculo que vocês vão fazer, certo? Vejam só, olha a resolução dessa questão. Ó. O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação abaixo equacionada. Isso aqui é uma equação química, como vocês já conhecem, né? Ó, reagentes, produtos. Aí ele diz, ó, a entalpia da reação a 25 graus Celsius e um ATM é igual a... Veja que aqui é uma entalpia padrão de formação, certo? Entalpia padrão de formação. Então, eu vou ter que pegar o valor de cada participante. Nessa questão aqui, ele já está dando o valor, mas, no entanto, quando vocês forem fazer as questões do livro, ele não vai dar o valor e vocês vão ter que ir para aquela tabela da página 16 para achar o valor de cada participante. Quando eu falo participante, é cada uma dessas coisinhas aqui, ó. Ó, isso aqui é um participante, isso aqui é um participante, isso aqui é um participante. Tudo isso aqui, ó, é participante. Então, vamos lá, ó. O metano, qual o valor de quilojoules por mol? É de menos 75 quilojoules por mol. Ó, H2O, menos 287 quilojoules por mol. Ó, monóxido de carbono, menos 108 kJ por mol. E o hidrogênio, zero. Por que é zero? Porque é uma substância simples. E o que vocês devem se atentar muito é para os coeficientes estequiométricos, porque eles acabam multiplicando. Então vamos lá fazer o cálculo. Ó, como é que vai ser o cálculo? É sempre utilizando aquela fórmula lá, né? ΔH igual a entalpia final dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aí vamos lá, ó. Quem está aqui nos reagentes, ó, cadê? Dióxido de carbono, vamos lá. Primeiro vem os produtos, né? Então quem está nos produtos aqui, ó, dióxido de carbono. Então vai ser o quê? 1 vezes menos 108. Por que 1, professor? Por que eu estou multiplicando por 1? Porque o coeficiente estequiométrico que está aqui é 1. Quando não tem nenhum número é 1. Então veja que primeiro eu tenho que colocar o valor dos produtos. Ó. Então os produtos aqui já entraram, né? 1 vezes menos 108, que vai dar 108. Sim, professor, e o valor do hidrogênio não entra? Não, porque se eu colocar 3 vezes 0 vai dar 0. Então não há necessidade de eu colocar aqui. Então por isso que eu acabei excluindo, tá? Aí eu vou agora para o valor dos reagentes. Aí, ó, produtos está aqui, reagentes aqui desse lado, né? Baseado na fórmula. Aí vai ser menos 1 vezes 75, né?
Aqui, ó, 75 por causa do metano, o primeiro participante dos reagentes, tá? Mais 1 vezes menos 287, que vai ser o segundo participante dos reagentes referente à água. Então aqui eu faço o cálculo e aqui vai dar esse valor, certo? Ó, 1 vezes menos 75, menos 75. 1 vezes menos 287, menos 287. E agora o que vocês devem prestar mais atenção é justamente nos sinais, certo? Nos sinais, no joguinho de sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu devia menos 75. Aí peguei emprestado mais 287. Então agora eu fiquei devendo, ó, 362. Certo? Aqui eu não preciso fazer nada por enquanto, tá? Aí vem o joguinho de sinal desse com esse, menos com menos, mais. E agora você faz a soma. Certo? Ó, menos 108 mais 262. Aí, para vocês não ficarem confusos, eu sei que isso é uma operação básica de matemática, mas é isso aqui, veja. O valor que está negativo aqui é como se eu estivesse devendo. E esse valor que está positivo é o que eu estou pagando. Então, eu estava devendo R$108 a fulano e paguei e tinha no bolso 362. Aí eu paguei os 108, né? Cadê? Paguei os 108 e me sobrou 254 kJ, né? Ou 254 reais. Porque vejam só, veja aqui nessas alternativas, veja que tem aqui ó, mais 254 kJ, menos 254 kJ. Veja que o sinal vai interferir muito nesse cálculo de entalpia de formação. Então vocês se atentem direitinho em relação a isso. Aí na página 18 tem um exemplo da entalpia de formação da glicose. Eu peço que vocês olhem para vocês conseguirem responder a atividade que eu vou colocar para vocês aí. Então vocês vão fazer a atividade da página 22 e 23, a questão 1 e a questão 2. Apenas isso, tá? As outras a gente vai fazer posteriormente. Então desde já a aula fica gravada. Um abraço, se cuidem. Estou morrendo das nossas aulas presenciais. Tchau, tchau.